Deus seja louvado pela sua vinda a este lugar. Então abra no livro de Lucas, capítulo de número 10. Estão todos armados? Oh, glorioso Deus. Lucas, capítulo de número 10. Tem alguém feliz aqui nessa noite? Dê um glória a Deus. Eita glória. Capítulo de número 10 e versículo de número 17. Eu gostaria que você continuasse ainda com a sua Bíblia aberta. Versículo de número 17 diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Amém? Feche teus olhos, ainda com a tua Bíblia aberta, em reverência ao nosso Rei. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, para acrescentar a oração do teu servo e por reverência a ti, respeito à tua palavra, amado meu, eu peço para que o Senhor nesta oração, Pai, possa cercar este lugar por comitivas de anjos, e eu quero anjos de guerra. Eu também te peço muros de fogo, porque a tua palavra é poderosa. E o inimigo das nossas almas, Pai amado, tenta em todo tempo arrancar a semente, roubar a semente, mas eu declaro que nessa noite todos os planos do diabo foram frustrados pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Até porque a tua palavra, ela nos dá poder para pisar em serpentes e escorpiões, pelo nome de Jesus e no sangue de Cristo que verteu naquela cruz. Eu oro te louvando, também pedindo que da mesma forma o Senhor venha agir naquela aldeia, meu Deus, sobre aqueles teus filhos índios que precisam tanto do Senhor. Usa o pastor Edilson naquela aldeia, naquele lugar, com poder, com graça, com autoridade, da mesma forma os obreiros que estão com ele, e que o Senhor possa operar de uma maneira poderosa aqui nessa igreja em Mandaguaçu, para a glória do teu nome. Amém e amém. Se assente, coloque a sua Bíblia aberta sobre o seu colo e aplauda bem forte a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu já ia falar amado ouvinte da Rádio Semear. Costume, né? Amados, eu pedi para o Senhor colocar na verdade eu pedi para o Senhor me dar uma palavra. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E eu acredito que seja para um despertar da minha vida e da tua. E você que tem um pouquinho de espiritualidade, não precisa ter muita, mas um pouquinho. Eu observei que desde a hora que eu entrei aqui, a abertura do culto, o pastor Marcos abriu em Lucas também, no capítulo de número 13, falando da grandeza da vida do Senhor Jesus, falando sobre o milagre que Jesus havia operado, sobre a vida de uma mulher que há tanto tempo andava encurvada, sem perspectiva de vida. E os louvores também, entoados aqui pelo Ministério de Louvor, engrandeceram o nome do nosso Rei. O louvor que o Rovinei trouxe também, um louvor. Eu entendi que ele cantava assim: o crente tem que tomar vergonha na cara. Falei: olha, esse louvor é a minha cara, rapaz. E o louvor que a minha filha Isabela também trouxe, engrandecendo o nome do Senhor, falando sobre o crente que deve ser provado, amém? E talvez você não tenha noção do que você veio fazer aqui nessa noite, mas eu quero dizer que você não veio à toa. E essa palavra eu creio que vai falar contigo, e não só falar, mas dependendo do que for fazer depois que sair daqui, eu creio que vai mudar a tua vida, amém? E aqui no versículo de número 17 do capítulo 10 do livro de Lucas,
está falando de Jesus. Eles voltaram com alegria. E voltaram da onde? Voltaram de uma missão. Voltaram felizes porque nessa missão eu acredito que eles realizaram sinais, prodígios e maravilhas da parte do Senhor. E também eu vejo isso aqui como um teste de Jesus para a vida daqueles discípulos, porque além daqueles 12 que a gente conhece tanto, que são os principais discípulos de Cristo, também a palavra está dizendo que Jesus enviou um grupo de 70 homens, 70 discípulos. Então eles voltaram felizes. E aqui no versículo 17 está dizendo que até os demônios se sujeitavam a eles, no poder do nome de Jesus. E a Bíblia vem dizendo, lá no versículo de número 1 do capítulo 10, está escrito assim, ó, no mesmo capítulo. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de vir. Preste atenção. No versículo 17 está dizendo que os discípulos, um grupo de 70, voltaram felizes de uma missão. No versículo de número 1 está dizendo sobre o início, quando Jesus enviou os 70. E olha que riqueza de informações espirituais que a gente encontra nesse versículo de número 1. E depois disto, depois do quê? Alguém sabe? E depois disto, aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aí vem dizer assim, o Senhor ainda designou outros 70, vírgula, e mandou-os adiante da sua face. E olha que tremendo, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Presta atenção como que isso aqui é maravilhoso. Jesus, ele envia os 70 de 2 em 2. Aqui já vem uma lição para mim e para você, principalmente para quem é casado. Será que nos dias de hoje a gente pode caminhar de 2 em 2 dentro da nossa própria casa? Para quem é casado, será que você e o seu esposo, a sua esposa, está na mesma visão de reino? Porque a Bíblia diz que reino dividido não prospera. Aí nós vemos 70, um grupo de 70, aqui 70 homens. Mas trazendo para nós agora, igreja. Porque aqui nesse ministério o que mais tem é casais. Você pode ver que os jovens chegam aqui, já vai casando, Deus já vai honrando. Quando Deus resolve trazer para cá, na maioria das vezes vem casais casados. E quando não estão casados, a gente casa. Mas olha só, nem todos estão aptos para andar na mesma direção. A maioria dos casais andam na contramão. E eu quero dizer para você, irmã, você que está aqui. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica e a tola. Está dizendo que é o homem? Você já viu um homem sábio? Hã? Olha para a nossa alegria. Se a Bíblia está dizendo que a mulher sábia, ela edifica e a tola destrói, está dizendo que o homem é sábio. Está dizendo que o homem é o quê? Olha a cara do Nilson. Amados, olha só, isso é uma verdade. E eu sempre digo para as minhas lampioas daqui, pensa num grupo de mulher lampioa que Deus manda nesse ministério, por que será, né? E eu disse assim, já pensou se eu fosse mansinha, dondoquinha? Como é que é doutrinar? Segundo a palavra, um bando de mulher lampioa, hein, Ana? Me diga. Mas olha só que privilégio, mulheres virtuosas, cheias do poder de Deus, só precisa levar umas varadinhas, né, bem boa, para poder entrar no prumo, mas depois de lapidada pelo Espírito de Deus, eu nunca vi um time de mulher, e quando Deus chama, vem correndo. Mas eu quero dizer para você, minha irmã, que se você não se posicionar primeiro, você ficar esperando pelo teu marido, eu disse que o homem não é sábio, né? Na verdade, quem diz é as Escrituras Sagradas. Mas se você ficar esperando o teu esposo se posicionar, não vai adiantar.
Porque primeiro Deus tem que moldar a mulher. Se Deus molda primeiro o homem, a mulher vai lá e estraga todo o trabalho que Deus teve. Entende? Então primeiro Deus tem que lapidar a mulher. Agora, se você não quiser, também é problema teu, minha irmã, porque é Bíblia. E eu não estou aqui como alguém que vem trazer uma filosofia, um tratamento terapêutico, um tratamento psicológico. Estou aqui para trazer a palavra de Deus. E essa salva, essa cura, essa liberta, essa tem poder para mudar a tua vida, a tua história, o teu cativeiro. Mas tem que ser sábia. Agora preste atenção. O Senhor Jesus forma um grupo de 70, além dos 12 que já estava afiado. Chama e manda de 2 em 2. Para fazer o quê? Para ir a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Ou seja, Jesus está pegando um grupo de homens imperfeitos, cheios de erro, está tentando lapidar eles na prática, envia para fazer aquilo que era para ele fazer. Jesus está enviando alguém, amados, para fazer o que era para ele fazer. Jesus não veio na terra para ficar eternamente na terra. Ele só veio para morrer por mim e por você, para apagar e anular as nossas transgressões. Mas ele veio para ensinar um grupo de 12, que depois virou um grupo de 70, que depois virou a terra inteira através desses grupos de evangelistas, e assim se espalhou o evangelho pela terra. E você acha que é diferente contigo, é? Jesus te chamou, meu filho, foi para curar enfermos, expulsar demônios, pregar o evangelho com poder, transformar vidas de pessoas. Ou a obra parou ali, no tempo desses 70, desses 12? É para fazer aquilo que Jesus fez. E ele disse assim, ó: se creres, tu farás obras e sinais iguais ou maiores do que estes. Mas o problema é que o crente está preso na sua incredulidade, nas suas limitações. Então Deus pega e fala: ó, ensinei, agora vocês vão, 70, vai, para fazer aquilo que era para ele fazer, aquilo que Jesus já havia ensinado em todos os lugares. A Bíblia vai dizendo no versículo de número 2, ele dizia-lhes: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. A preocupação de Jesus aqui na terra era só uma: libertar cativos e enviar para a obra. Jesus, ele não veio aqui ensinar, falar assim: ó, eu estou pegando vocês aqui porque eu tenho um mistério financeiro para te entregar, porque eu tenho uma empresa para te dar, porque eu tenho um carro para te dar. Jesus passava, amados, falava assim: ó, segue-me. Vem tu que é cobrador de impostos, sai daí que agora eu estou passando, eu quero que você venha atrás de mim. E a Bíblia vai dizer que era Jesus que sustentava o ministério daqueles discípulos. O problema, amados, é que a gente não tem visão de discípulo. O problema é que a gente não quer renunciar como renuncia um verdadeiro discípulo. E aqui está dizendo que a maior dificuldade que Jesus encontrou era achar ceifeiros. Imagine nos dias de hoje. Mas olha, amados, que tremendo. A Bíblia segue dizendo, aqui no versículo de número 51, diz assim: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Presta atenção. Quando Jesus viu que estava chegando o tempo dele morrer por amor de toda a humanidade, ele começa a agir diferente. Amados, quantos de nós temos escutado hoje que Jesus está às portas? Só hoje, olha que eu não saí do meu quarto, só no ministério com o Senhor, 3 pessoas depois das 4 horas da tarde, e depois ainda fui ouvir um áudio dizendo que sonharam esta noite com um arrebatamento da igreja. Será que Jesus a esse tempo não quer fazer a mesma coisa? Que ele começou a agir diferente. Ele sabia que restava pouco tempo, eu acho que mais ou menos 2 semanas antes dele ir para aquela cruz. E aí está dizendo que ele, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém.
E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era de como quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para livrá-las. E foram para outra aldeia. Preste atenção. Jesus, sabendo que estava próximo à sua crucificação, ele pega os discípulos, resolve ir para Jerusalém, pede para que ali na cidade de Samaria os discípulos procurem lugar para eles se instalarem, para eles ficarem ali repousando. E a Bíblia está dizendo aqui, você leu comigo, que eles negaram pousada para Jesus. Aí o que acontece? Levanta 2 discípulos, revoltadíssimo, e diz assim: Senhor Jesus, o Senhor quer que eu faça como Elias? Quer que eu peça para descer fogo do céu e consuma com esses rebeldes? Jesus falou assim: olha, de que espírito vocês são? Sabe o que Jesus estava dizendo, fazendo essa pergunta? Vocês não sabem nem o que vocês estão fazendo. Que tipo de discípulos, de obreiros são vocês? Que não sabem discernir entre o bem e o mal. Anda comigo, mas não sabe a hora que tem que agir de uma forma e não sabe a hora que tem que agir de outra forma. De que espíritos vocês são? Aí a palavra do Senhor diz que Jesus falou: eu não vim para destruir as almas, eu vim para salvar as almas dos homens. Então preste atenção, Jesus já vai dando uma aula aqui para esses discípulos, entende? Vai dando uma aula, vai falando para eles de quem ele realmente é e o que ele gostaria que os discípulos pensassem em relação às almas. E a Bíblia vai dizer: e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Preste atenção aqui. Você e eu precisamos entender qual é o propósito de nós sermos convidados por Jesus a segui-lo. Aqui já começa uma aula. Jesus está dizendo, a segunda aula para aqueles discípulos: preste atenção. As raposas têm covis, as aves têm seus ninhos para repousar, mas eu sou Jesus. Eu vim porque o Pai me enviou. E eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade dele que me enviou. Então nós precisamos entender isso, meus amados. Não é só vir na igreja, receber unção. Eu vejo aqui o pastor Edilson pulando, virando de ponta cabeça, recebendo poder liberado do Espírito de Deus para transmitir para a igreja. A igreja até recebe naquele momento, mas sai daqui e volta a ser a mesma pessoa carnal, pior do que quando entrou. Então Jesus está falando assim: olha, quer me seguir? Está falando que quer me seguir. Tem que ser assim como eu. Tem que ser como o vento. Entende? Eu sou assim, aí tu vai querer ser igual a mim? E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porque tu vai e anuncia o reino de Deus. Olha só, primeiro que a gente não escolhe onde ficar. Jesus estava dizendo: tu quer me seguir, quer fazer a minha vontade? Mas olha, as raposas não têm covis. Os pássaros também, a raposa tem covis, os pássaros têm ninho, mas eu não. Aí Jesus está falando assim: olha, o que você quer? Fazer a minha vontade ou a tua? Você quer escolher onde ficar? Você quer escolher a obra que você tem que fazer? Jesus falou assim: se quer me seguir, tem que ser do meu jeito. Tem que ir aonde eu mandar, aonde eu te enviar. E depois veio outro e disse: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Olha a bondade de Jesus. Amados, nós precisamos levar uma lição aqui hoje. Jesus não é sentimental. Jesus não vai ceder a minha e a tua pressão porque nós somos bonzinhos, ou porque a gente é aquela pessoa que se preocupa com todo mundo. Você está pensando que Jesus é assim, é? Tem pessoas aqui que têm o dom, amados, de pegar tudo que não presta e levar para dentro da sua casa.
E não é para converter não, tá? É para alimentar o pecado. Tem pessoas assim, que faz questão de agir de uma forma sentimentalmente. Aí fala assim, nossa, aqueles pastores, eles são rígidos demais. Olha aqui, meu amado. Segue-me, Jesus disse para outro. Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. O pai do homem tinha morrido, gente. Presta atenção. O pai do homem tinha morrido, falecido. E quando Jesus passou por ele, falou, vem atrás de mim. Aí ele disse assim, então peraí, deixa eu enterrar o meu pai. Aí Jesus disse, deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Quem foi o Satanás que falou para você que Jesus, ele vai dar um jeitinho porque nós somos sofridos demais? Quem foi? Aí dá a impressão que você está falando assim, né? Nossa, a pastora está pregando um Jesus, um Deus tirano, carrasco. Não. Eu estou pregando um Jesus que nos ensina a priorizar o reino de Deus. A priorizar a vontade dEle. Aí fica com esse sentimentalismo, amados. Morreu, morreu. Foi salvo, glória a Deus. Semana retrasada me chamaram para ir lá no hospital. Uma senhorinha que estava morrendo já. E ela disse, a filha dela falou assim, ó, pastora, ela quer te ver antes de morrer. Eu falei, ô glória. Vou matar a veia. Porque é assim, todo mundo que eu visito no hospital morre. Não me chama para ir no hospital visitar não, viu? Lá vai eu visitar a senhorinha. Oh, que coisa maravilhosa. Falei, ô minha irmã, entrega o teu espírito para Deus. E eu entreguei para o Senhor Jesus o espírito daquela senhora. Estava lá a missionária Priscila, que ficou com ela, viu o espírito saindo, né, Pri? Coisa maravilhosa. Alguém que morre em Jesus. Alguém que morre em Cristo. Eu alegrei meu coração. Foi toda a igreja, os obreiros, foi tudo para o enterro, para o velório. Todo mundo rindo. Porque crente, amados, quando morre sabe para onde vai. Nós temos que saber. Deus te trouxe aqui. Não foi para você ficar choramingando pelos cantos. Não foi para você ouvir uma palavra que vai mudar a tua história. Aí às vezes nós pulamos, saltateamos, né assim? Mas não mudamos de história. Aí o Senhor Jesus fala assim, meu filho, para com isso, vai. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Vai tu e anuncia o reino de Deus. Aí a Bíblia vem dizendo, diz também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aí tu fica com essa frescurinha, ai meu esposo não se converte. A minha esposa não quer Deus. Meu filho, minha filha, a salvação individual. Olha aqui, ó. É como se alguém tivesse falando, Senhor, eu quero, Senhor, sabe? Mas o meu marido não. Quando ele for, eu vou. Aí tem um marido que fala, ai minha esposa é atribulada. Meu filho, pelo amor de Deus, vira homem. Tu é macho, é um saco de batata. Aí olha que Jesus fala, está pensando que Jesus vai falar assim, ai vai sim, vai, porque tu é bonzinho, vai lá, você está sofrendo, não está? Porque está longe do seu parente, vai lá. Jesus desce ao cajado e ainda fala, ó, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sabe o que Jesus está falando? Não presta para mim. Não entra no reino dos céus. E aí, quem foi que te apresentou um Jesus o contrário? Porque é a Bíblia que eu estou lendo para você. Tu ainda vai ficar chorando porque o teu marido, a tua mulher não se converte, porque os teus filhos, eles são bonzinhos, mas tudo atribulado. Não quer Jesus. E Jesus está falando, para com esse sentimentalismo barato, rapaz. Vai buscar a tua salvação, vai buscar o que eu tenho para você. Tu fica preso em família, tu fica preso em homem, tu fica preso em mulher. Eu tenho coisas grandes para fazer na sua vida. É uma lição. E vamos parar com esse sentimentalismo, amados. A Isabela chegou para mim hoje e falou assim, mãe, eu tive um sonho. Eu fui subindo. O Senhor Jesus falou assim, filha, a partir de hoje, tu terás um novo nome. E tu não vai falar mais a língua da terra. E ela dizia que ia subindo, ai, obrigado Jesus, obrigado. Eu falei, minha filha, tu vai morrer. Jesus vai te levar, olha que maravilha, meus irmãos. Que maravilha. A esses últimos momentos, quantos estão morrendo direto para o inferno?
O problema é que a gente não acredita que tem um reino espiritual conspirando contra nós. Porque a carnalidade não deixa a gente enxergar que existe um mundo espiritual. Aí, depois disso, entende? Versículo de número 1. Agora a gente começa na introdução da palavra. Sério. Aí é que ele envia os 70. Aí tem gente, amados, que chega aqui na igreja, já se acha o espiritual demais. Ele não espera nem o pastor levantar ele, enviar como Jesus enviou. Ele é tão bom, mas tão espiritual, que ele não pode esperar. E para ele prioridade é altar. Para ele tem que aparecer, para todo mundo ver que ele é ungido. Jesus ensinou como que deve ser para começo de história, tá? Começo de história. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, em dois, a todas as cidades e lugares. Aqui está falando aos altares? No altar da igreja? Está falando a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Você e eu precisamos entender, amados, que a obra não é dentro da igreja. Entende? Não é em cima de altar, não. A obra começa dentro da nossa casa primeiro. Tem gente que quer altar os pais atribulados, nem conhece a Jesus ainda. Os teus vizinhos não conhecem a Jesus ainda. E a gente quer fazer a obra entre quatro paredes. O que é isso? Olha o que Jesus fala. Grande é a seara, mas poucos são os obreiros. Tem tanto obreiro nessa casa, mas tão poucos ceifeiros. E você vai decidir ser o que hoje? Porque para seguir a Jesus o negócio é arrochado. E Jesus não chama covarde. Jesus chama assim, atribulado, perturbado, drogado, prostituta, traficante, maconheiro, usuário de droga, tudo que não presta, mas para ser transformado pela sua palavra genuína, para depois enviar, amado. A palavra do Senhor vem dizendo: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Versículo de número 3. Tu está pensando quem foi que te ensinou que Jesus chama alguém para não ter dor, para não ter perseguição, para não ter luta? Que evangelho é esse que te ensinaram? Porque aqui o próprio Jesus está dizendo: ide. Ele não está falando assim, ó, fique aí, tá? Porque tu é um coitadinho, uma coitadinha. Ele está dizendo: ide, eu te chamei, eu te escolhi, eu estou pedindo para você me seguir. Mas quem me segue tem transformação. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio dos lobos. Isso é obra, isso é evangelho. E aí? Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Jesus não está falando todo mundo que eu enviar você para pregar vai se converter. Hein, pastor Paulo? Nem todo mundo que está aqui bonitinho, de gravata, de terno, saia longa, cabelo nos pés. Nem todo mundo vai aceitar o evangelho como ele é. Vai sair daqui ainda metendo pau, Erivan, arrebentando com os pastores. Está entendendo? Mas ele está dizendo: se você pregar a verdade e alguém aceitar, pregue a paz que só eu posso dar, e a paz vai repousar sobre ele. Mas se ele não quiser, a paz que você trouxe para ele vai vir em dobro para você. O resultado não é seu, o resultado não é meu, o resultado é daquele que nos enviou. O resultado é para Deus. Faça aquilo que ele te chamou para fazer e basta. Não importa se você vai pregar. O problema é que a gente é tão orgulhoso que a gente tem que pregar e a pessoa tem que se converter na marra.
Não é assim? Porque a gente tem que mostrar serviço para o homem, né? A gente tem que mostrar que está produzindo. Mas tem um monte de almas precisando de Jesus, precisando ouvir a verdadeira palavra de renúncia. E a palavra segue dizendo: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. E não andeis de casa em casa. Fique na mesma casa, coma e beba do que eles tiverem para te dar. Você quer chegar nessa casa aqui, amado? Tu já quer ter carro, quer ter casa bonita. O obreiro é digno do seu salário. Se não está tendo é porque não está merecendo. Você está comendo só pão seco e olha lá um zoião. Sabe o que é zoião? Ovo. Entendeu? É porque está merecendo comer só isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. O problema é que a gente só serve a Deus se Ele fizer o que a gente quer. O obreiro é digno do seu salário. E Ele está dizendo: não saia de casa em casa, hein? Que o Senhor está falando: coma do que tiver. Se não tiver, não coma. Mas não é para sair pedindo para ninguém. Não é para sair comprando de ninguém que não possa pagar. Coma do que eu lhe der. É a porção diária que eu envio para tratar os meus ouvintes. Quem é ouvinte da palavra aqui, dê um glória a Deus. Mas não pode ser ouvinte só, tem que ser praticante. Mulher, não se atribule, porque o teu marido não tem ouro e prata para te dar. Sabe por quê? Porque quem é o dono do ouro e da prata é Deus. Não se atribule porque você não tem um bife com batata frita. Entende? Comer um fubazinho vai encher a barriga do mesmo jeito. O problema é que a gente quer paladar. O problema é que a gente é como pessoas do Egito. No Egito o povo era escravo, mas tinha carne, tinha pepino, tinha coisa saborosa. Aí quando foi para o deserto, o Senhor falou: eu vou tirar o costume desse escravo aí. Eu vou colocar ele no deserto para mostrar para ele que ele tem que ser fiel mesmo sem ter nada. Aí eles se atribularam, queriam voltar para o Egito, não queriam mais saber de Deus. Lembra? Jesus falou: segue-me. Sai, Levi, do teu trabalho. Vem me seguir, Levi. Falou para Pedro: Pedro, tu não era pescador de peixe. Vem, agora tu vai ser pescador de almas. Amado, só quem tem discernimento espiritual é que faz o que Jesus manda. Jesus ordena e servo obedece. E Ele está dizendo: não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que for oferecido. Muita gente se ferra porque não quer comer daquilo que lhe é oferecido. Aí vai procurar emprego que não é digno, porque separa você de Deus. Pastores que se matam para ser escravo o dia inteiro do homem. Aí chega no final do dia, vem para o culto, que nem leu a Bíblia naquele dia, nem orou, nem jejuou, porque não teve tempo para Deus. E vai dar o que não tem para quem? É Bíblia para você, é Bíblia para mim, amados. E a palavra do Senhor vem dizendo: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Naquele tempo, Jesus estava dizendo para os discípulos: saia por aí, vai curar quem está enfermo, vai operar sinais e maravilhas em meu nome, mas diga a eles que é chegado o reino de Deus. Sabe o que ele estava dizendo? O reino é mais precioso do que aquilo que você possa ganhar do Senhor. É cura que você precisa, Deus pode te dar. Mas existe o reino de Deus que é mais precioso, que é melhor você morrer de uma enfermidade salvo do que ganhar a cura e não ter Deus na sua vida. Estamos enganados com o que é ser servo de Deus e seguir a Jesus, amados. Tudo isso aqui é uma lista de coisas que nós temos que fazer ao ouvir Deus nos chamar e resolvermos seguir a Ele. Entende? Sentimentalismo, vida financeira, área de saúde, tem tantas coisas que nos afasta de Deus. As mulheres na vida sentimental, amados, larga Deus para poder servir ao homem. Deixa de servir o amor que deve ter a Deus para servir o sentimentalismo.
não assume compromisso com Deus, porque coloca o homem na frente de Deus, e aí o homem passa a ser o seu Deus. Pelo amor de Deus, Jesus está te chamando, e muitas vezes Ele quer te dar um livramento. E Ele está dizendo aqui, ó, faça tudo isso, mas diga a eles que é chegado o reino de Deus. E aí, você está preocupado com a volta de Jesus? Você está preocupado, amados, porque esse mês agora, dia 14 de maio, Israel faz 70 anos. É a última profecia se cumprindo para o arrebatamento da igreja. E quantos de nós estamos dispersos, só realizando obras da carne? Filhos não obedecem aos seus pais, fazem o que bem querem e entendem. Mas Jesus vem vindo aí, vai arrebatar a sua igreja. E como é que nós vamos ser encontrados por Deus nesse tempo? Você não está preocupado, amado? Presta atenção, Deus está mandando eu falar aqui para pessoas. Se no teu trabalho você faz aquilo que o diabo quer, então larga esse trabalho. Deus está dizendo que se Ele voltar, Jesus voltar e encontrar você nesse serviço, você vai ficar e vai trabalhar para o anticristo. Vai ter que ter o selo da besta 666 na tua testa. Larga aquilo que te separa de Deus. É a prostituição, larga. É a fornicação, larga. Tem gente que Deus está me dizendo aqui no ouvido, ó, que está falando assim: só mais um pouquinho, Deus, e eu vou me consertar. Cuidado. Cuidado, que hoje me ligaram e falaram: pastor, eu tive um sonho com uma noiva morrendo e ela não chegava a se casar. Cuidado. Não brinquem com Deus. A gente às vezes fala assim: vamos pecar só um pouquinho, amanhã eu conserto. É para você consertar agora. Homem, tu tem que virar macho agora. Homem, a Bíblia está dizendo que a autoridade é sua. Mulher é obediente, submissa. Mulher não manda em homem. Mulher não manda em homem. Que foi que te ensinaram? Ou você escreveu a sua própria Bíblia? A última palavra vem de Deus, mas dentro da tua casa a última palavra é do teu marido, mulher. Pelo amor de Deus. Vai perder salvação, porque não quer respeitar a autoridade que Deus deu a ele. E tu, homem, banana, vira macho. Outro dia eu estava pregando aqui, que é difícil eu pregar, né, Erivan? Senão matava todo mundo. Sei. Escutou Jesus falando assim: deixa os mortos enterrar os mortos, pelo amor de Deus, meu filho. Eu quero no abraço em papai. Eu não posso deixar papai. Eu não posso deixar mamãe. Jesus não te deu uma família para você cuidar. Larga papai e mamãe que está tudo atribulado. Não quer saber de Deus. Cuida você da sua vida. Mulher, cuida do teu esposo. Para de ficar se metendo onde não deve. A tua porção é a tua família, que é o teu marido. E se tiver filhos, os teus filhos. Para com isso. Jesus está dizendo o quê? Quer dar abraço papai? Olha, está olhando para trás, né? Não está apto a entrar no reino dos céus. Amados, Jesus está falando. Aí eu estou me lembrando aqui quando o Elias, né, foi chamar Eliseu. Eliseu falou assim: eu quero Deus, mas deixa eu dar um beijo na minha mamãe, no meu papai. Aí Elias falou assim: vai e volta logo, hein? Sabe por quê? Com Jesus não é assim não, tá? Com o homem que é sentimental, ele fala: vai, volta daqui a pouco. O diabo pode te matar e tu não voltar mais. Mas Jesus não. Com Jesus não tem isso não. Já pensou? Tu chorando e sofrendo porque tua mãe ou teu pai morreu. Aí Jesus passa e fala: vem. Aí tu fala: peraí, eu tenho que ir lá no caixão. Aí Jesus fala assim: vira homem, rapaz. Já morreu. Tu tá vivo, vem, que eu tenho coisas grandes para você. Não é que Jesus não está preocupado com os seus sentimentos. É que Ele quer te ensinar a não andar segundo o teu coração. Porque a Bíblia diz que ele é enganoso e perverso mais do que qualquer outra coisa. E a Bíblia segue dizendo: curar enfermos, mas também diga que é chegado o reino dos céus. Aí a palavra do Senhor diz, lá no versículo de número 16: quem vos ouve a voz, a mim me ouve.
E quem vos rejeita vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Entende? Faça a sua parte. Você fazendo a sua parte, você vai ser exemplo dentro da sua casa. E quando você falar de Jesus e alguém não quiser, é porque essa pessoa não está rejeitando você, mas o próprio Jesus. Tem pessoas que não querem, amados. Não adianta, eu tenho casos aqui que não quer. Quer viver na droga, na prostituição, na cachaça. Não quer vida de honra. Você sabia que tem gente que prefere ser escravo? Você se lembra quando Deus tirou o povo do Egito? Mais de 3 milhões de pessoas. Morreu tudo no deserto. Só 2 entraram na terra prometida. De 3 milhões de pessoas. Tem gente que não quer. Aí tu fica preso nesse homem, nessa mulher, pelo amor de Deus, que não quer. Faça você a sua parte com Deus. Se não quiser, ou Deus mata, mas alguma coisa Ele faz. Amém? Aí depois de tudo isso, Jesus, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam a nós. Voltaram cheios de obras. Presta atenção. Expulsaram os demônios das maiores hierarquias. Aí, quando eles falam isso para Jesus, no versículo 18, Jesus fala: e disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Presta atenção, amados. Os discípulos voltaram eufóricos, porque tinha expulsado milhares e milhares de demônios. E Jesus para a euforia daqueles discípulos e diz assim: tu conhece o diabo? Você sabe contra quem você está lutando? Porque eu vi Satanás como um raio cair do céu. Sabe o que Jesus estava falando para os discípulos? Cuidado, não subestime o inimigo da tua alma. Porque você expulsou o demônio, você está assim achando que está salvo? Porque você expulsou o demônio, você acha que você é o cara? É no nome de Jesus que o demônio sai. E com isso também eu quero trazer para você, amado ouvinte da Igreja Evangélica em Busca do Reino de Deus. Existe um reino espiritual. Só os carnais não conseguem entender que existe um reino das trevas conspirando contra a sua vida 24 horas por dia. E a Bíblia está dizendo que Jesus falou para os discípulos: vocês estão achando, né, que vocês são o cara, né? Aí ele diz assim depois, no versículo de número 19: eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Escute o que Jesus está dizendo. Tu pensa que porque você expulsa o demônio, você é o cara espiritual. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu que dou poder para pisar em serpente e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Amados, esse nada vos fará dano algum é para quem está no azeite. Porque quem está com a vida toda atrapalhada, arrebentada, até expulsa demônio sem nem jejuar, e o demônio sai, porque é no poder do nome de Jesus. Mas você vai ficar todo danado, toda arrebentada, toda estraçalhada, porque o mundo espiritual não é brincadeira. Lúcifer, ele era o segundo que andava com Deus lado a lado, conhecia todos os segredos dos céus e conhece todos os teus segredos. Ele sabe quem você é, ele conhece as tuas fraquezas, ele sabe exatamente aonde e como te atacar. E tu acha que está com poder para expulsar e pisar em serpentes e escorpiões, com a vida arrebentada? Amados, o que traz poder para mim e para você é uma vida de renúncia. Você sabe o que é renunciar?
É claro que não, você nem vem nos cultos. Como é que vai saber lutar contra Satanás e seus demônios se nem no culto você vem? Você não consegue assumir um compromisso com Deus. Na igreja você é uma coisa, lá fora você é outra. Aqui na igreja você usa saia no pé, lá na rua você usa um short, uma mini saia aqui, seduzindo os homens pelas ruas. Que autoridade que nós vamos ter contra as trevas, amados? E está pensando, tem gente falando, Deus me falou aqui agora, ó. Ah, mas eu não mexo com ele, não expulso demônio, ele no meu lugar, eu não. Ele no lugar dele, eu no meu. Você que está brincando de pensar de ser crente, porque Satanás é o teu maior inimigo. E sabe o que ele veio para fazer? Roubar, matar e destruir. E ele só consegue fazer isso na vida de quem dá lugar para ele. Ele veio para matar, roubar e destruir a tua família, a tua casa. E o que você tem feito para lutar contra isso? Como é, mulher, que você vai ter poder no mundo espiritual para lutar contra os demônios se você não tem firmeza nas suas palavras com Deus? Se você não tem compromisso com Deus? As vaidades dessa terra falam mais alto no seu coração do que o chamado de Deus. Para ter esse poder sobre a sua vida e você não sair ferido, você não pode ter brechas, porque é por aí que o diabo entra. E olha, ele veio para matar, roubar e destruir. Nós não podemos, amados, ter essa falta de responsabilidade contra o mundo espiritual. Aí tem obreiros aqui que vai lá e expulsa o demônio sai no nome de Jesus. Mas o demônio que saiu entra na sua casa para matar, roubar e destruir. Quem a partir de agora vai ter responsabilidade, diga amém. E a Bíblia diz que o próprio Jesus falou assim: olha, cuidado, hein? Cuidado com as tuas brechas. Porque eu vi Satanás cair do céu como um raio. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprove. Presta atenção. Naquela mesma hora, Jesus ficou feliz. Sabe por quê? Porque a maioria dos discípulos entenderam quão importante era ter responsabilidade quanto à obra de Deus. Hoje, amados, nós estamos numa carnalidade tão terrível que a gente não consegue discernir entre o que é de Deus e o que é do diabo. Mas também a gente não está preocupado, não é? Mas olha que tremendo, Jesus está dizendo aqui, ó: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes. Sabe o que Jesus está dizendo? Nem todo mundo vai entender o que eu estou falando. Principalmente quem se acha inteligente demais, soberbo, orgulhoso, inteligente, acha que é sábio. Essas coisas foram ocultas a essa classe de pessoas. Entende? O que Jesus está dizendo? Eu te dou graças, Pai, porque o Senhor não revelou isso a quem pensa que é demais. O Senhor não revelou para pessoas que são orgulhosas e fala assim, ó, esse pastor cobra demais, fala demais. Eu sou assim, Deus conhece o meu coração. Conhece mesmo o teu coração, as tuas obras, e Ele vela pela sua palavra. E não tem escapatória para mim e para você não, meus irmãos. Não tem para onde correr não. Entenda uma coisa: a palavra está sendo pregada todos os dias aqui nesse lugar, em outras igrejas, mas aqui a gente prega para que você renuncie aquilo que você é e passe a ser aquilo que Deus quer que você seja. É por isso que a gente vê os lares destruídos, irmãos. Entende? Marido que não vem para a igreja, porque quando a mulher vem atribulada dentro de casa, aqui é uma coisa, mas dentro de casa, amados, não tem quem aguente. Ela grita, ela fala demais, ela quer tudo do jeito dela. Cuidado, irmã. Aos olhos de Deus nada passa batido. Ele vê todas as coisas, sabe todas as coisas. Hoje é domingo, não é?
Amanhã começa a tua rotina diária, semanal. E você vai continuar do mesmo jeito? Depois que Jesus está falando que existe um reino espiritual? Você se lembra de Jó? O diabo foi até o céu quando estava tendo uma reunião dos anjos. Olha a liberdade que Deus dá para acusar Jó. Você acha que é diferente comigo, com você? Todos os dias são anotados as minhas e as tuas obras no livro das obras. O que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. Sabe aquilo que está em oculto? Outro dia pegaram uma cena de alguém dentro do banheiro. E eu falei, Senhor, o banheiro é o lugar de maior intimidade do ser humano, não é? Porque você tranca a porta do banheiro, quem é que vai te ver lá dentro, meu irmão? Quem é que vai ver o que você está fazendo lá dentro? E geralmente todo mundo entra no banheiro com o celular. Mas os olhos de Deus estavam lá. Os olhos de Deus estão lá. Na tua intimidade. Na minha intimidade. E isso é anotado. Ou você acha que essa terra é para sempre? Tem gente que eu estou falando e está olhando para o céu, olhando para o povo passar, porque não está preocupado com salvação. Não quer saber de salvação, amados. Jesus Cristo está voltando. O reino do anticristo está aí. Satanás está às portas também, tá? E Jesus quer uma noiva imaculada. Sabe o que é isso? Sem manchas. Ou você acha que aquela que faz as coisas do diabo vai morar com Jesus, é? Quem faz a obra do diabo vai morar com o diabo. Só vai morar com Deus no céu aquele que faz a obra de Deus, a vontade do Senhor. E quem foi que te disse que o nosso Deus é um Deus negligente? Que vai passar por cima de tudo porque Ele nos ama. Olha o tempo que Ele está dando para o ser humano se converter. Mais de 2000 anos se passaram depois da morte de Jesus. Estamos em 2018. São 2018 anos que Jesus está dando oportunidade para a pessoa se converter segundo as Escrituras. Mas esse tempo está se esgotando, meus irmãos, pelo amor de Deus. Está se esgotando. Mude, pelo amor de Deus, a partir de amanhã. Você que não tem compromisso de vir à igreja, venha nos cultos. Para você aprender a se firmar com o Senhor. Já pensou você morrer com o dom que você tem? Já pensou Jesus voltar a você com os dons que você tem? E você não fez nada com os dons que Deus te deu? Aí Jesus vai perguntar, vai ter uma fila lá de obreiro. Obreiro é todo aquele que Deus chamou, tá? Se você é levita, principalmente. Você sabia que os levitas, Deus levantou lá atrás, quando fez a separação das tribos, separou os levitas somente para o seu serviço. E eram os levitas responsáveis por lutar contra essa casta de demônios. Você sabia que todo o peso espiritual está sobre os levitas? Olha o que Jesus está falando. Olha, eu vi quando Satanás, como um raio, caiu do céu. Os levitas que lutavam contra as trevas. Os levitas que defendiam o tabernáculo. É por isso, amados, que os levitas, quando sobem aqui no ministério de louvor, prepara todo o culto. A glória de Deus se manifesta. Porque existem pessoas aqui que estão buscando. Existem pessoas que têm o poder, esse domínio no mundo espiritual que você não tem. E não tem porque não quer. Porque prefere priorizar as coisas da carne. Os levitas são responsáveis. Linha de frente. É por isso que você vê tanto levita sendo afrontado por Satanás. Você que é levita é o ministério mais perseguido pelo diabo. É por isso que ele não quer que você se firme. É por isso que você não quer, ele não quer que você estreite as coisas, sabe? Por isso que o diabo não quer que você ande aqui assim, ó, levita do Senhor. Por isso que ele quer fazer você despencar para um lado e para o outro. Porque você tem que ter essa autoridade que Jesus falou. Em meu nome eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. E nenhum mal te causará. Não vai causar dano algum. Sabe por quê? Porque você tem que estar encaixado nessa palavra. Hoje é um culto de adoração ao Senhor. Mas Deus quer libertar pessoas aqui. Você já reparou que a igreja anda se arrastando, amados, a passos de tartaruga? Por quê? Porque a igreja perdeu esse poder.
Os levitas estão louvando ao Senhor sem reverência, pastora Aline, a Deus. Não respeitam a santidade de Deus. Aí sobe nos altares para engrandecer o nome de quem? Se nem reverência a gente tem com Deus. A pastora Rose Portela estava conversando comigo ontem. E ela falando sobre a palavra que ela pregou na rádio sexta-feira sobre Moisés, o querido do Senhor. Moisés teve um tempo que Deus falou: Moisés, você não merece esse povo, Moisés, e nem eu. Então sai de perto porque eu vou matar todos eles, eu vou fulminar. E Moisés: não, Senhor, não faça isso. Intercedeu pelo povo. Quando Moisés esqueceu, amados, de circuncidar, ou não fez porque achou que isso não tinha importância, o seu filho, Deus queria matar ele no meio do caminho. E a Rose Portela falou para mim: nossa, pastora, Deus quis matar Moisés que andava aqui à risca. Eu falei: porque ele se sentiu traído. Pensa você, minha irmã, que ama o seu esposo, o seu namorado, aquela paixão. Quando você descobre, uma hipótese, um exemplo, que ele te traiu, o que você faz? Você não tem vontade de matar? Eu vou matar esse desgraçado, não é assim? E um homem então? Eu vou matar. Assim é Deus. Quando ele se sente traído, Ana, pelos adoradores dele, abre-se uma ferida no coração de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele fica irado. Vai um recado para os levitas: vocês são a menina dos olhos de Deus. Ele está dizendo: Satanás tem fúria, porque eu vos escolhi para dar glórias ao meu nome com o teu louvor. E ele não quer, ele tem inveja, porque ele também louvava ao Senhor. E ele perdeu esse privilégio. Por favor, levita, lute, aprenda a guerrear. Seja como Jesus está mandando, leia na sua casa o capítulo 10 do livro de Lucas, para você entender quem você é, o que Jesus quer de você. E essa palavra não é só para os levitas, é para toda a igreja, é para mim primeiramente. Se a gente não tiver firmado em Deus, amados, faça sua escolha hoje. Tenha raiva de você, daquilo que você faz. Fala assim: Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito. Tem gente aqui que vai para a cadeia, tá? Tem gente aqui que vai para a cadeia, Deus está me mostrando. Olha só, um outro dia vem um irmão de longe para o culto. E no final do culto ele pediu oração. Eu disse: irmão, Deus está me mostrando que ainda essa semana Satanás está armando contra a tua vida. E pensa numa cilada para tu não conseguir sair. Ele fez assim, ó. 3 dias depois, a polícia pegou ele na frente da casa dele, comendo, botando comida no prato. Está preso até agora, mas Deus deu oportunidade, como está dando a você e a mim. Deus falou para mim essa noite. Deus mostrou claramente uma mulher que tinha ganhado há poucos meses uma criança. E Deus mostrava também uma outra mulher que já tinha uma menina adolescente, não sei. E Deus falava assim: eu vou tirar. Eu vou tirar. Não sei se tem mães aqui que têm filhas adolescentes. Deus está falando. Uma mulher, Deus mostrou. Eu vou tirar. Eu vou recolher. Amém? E Deus está dizendo: cuidado com a cadeia. Tem gente aqui que está brincando e vai cair na cadeia. Precisamos entender que quando Deus fala é porque Ele quer dar livramentos. Vai depender de você. E aqui a palavra do Senhor está sendo bem clara. Jesus está dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste às criancinhas. Sabe o que é as criancinhas aqui? Aos puros de coração. Os que não querem servir a Deus como Deus pede nas Escrituras, porque eles são bons demais para ter um Deus ditando regras para ele, não vai receber revelações divinas como está recebendo aqui agora.
Entende? Se você for ler a palavra em casa, dificilmente você vai ter revelação do que ela está querendo dizer. Porque Deus se revela aqui. Aí você fica a semana inteira sem ir para o culto, sem ouvir Deus falar. Vem no único culto. Por quê? Porque se sente tão inteligente que não precisa de Deus na semana. Só precisa de Deus um dia? Graças te dou ao Pai, porque o Senhor ocultou essas palavras dos sábios e inteligentes e revelou-as às criancinhas. Tem criancinha aqui que depende do Pai? Dê um glória a Deus bem alto. Deus só vai ter intimidade com quem é inocente. Esse negócio de que Deus leva em consideração o tempo da ignorância, meu irmão, isso é ignorância nossa. Quem quer ser ignorante, que seja. Quem quer rejeitar aquilo que Deus tem. Olha só para você ver como que eu sou, né? Porque Jesus, ele ensina na palavra que ele não veio para condenar as almas, ele veio para salvar as almas dos homens. Quantos pecadores a gente abraça, amados? Mas o que a gente não pode ser é omisso e negligente. Ser compactuante do pecado. Leva o pecador para dentro da tua casa, mas não é para sentar e ler a palavra e dizer para ele: meu filho, Deus tem coisas novas para você, arrepende dos teus pecados, eis que é chegado o reino de Deus. Mas a gente senta na mesma mesa que os escarnecedores, compactua do que é ruim, do que Deus rejeita, ainda pensa que isso é ignorância. Não é. A Bíblia está dizendo, amados, que nós temos a vantagem de escolher céu ou inferno. E olha só, não se engane, não existe um termo neutro, ou é céu ou é inferno. Minha filha, o céu é longe, hein? Não se escala ao céu por um elevador ou uma escada, não. É só Deus quem leva. E Jesus sabe quem eu sou e sabe quem você é. Se você e eu não estivermos conforme o que pede as Escrituras, prepare-se, porque não tem céu para mim e para você. Deus não é omisso, Deus não é negligente. Ele é amor, mas Ele é justiça também. A Bíblia está dizendo: só revelaste às criancinhas, amados, só tem esse tipo de temor, só tem esse desejo quem tem o coração puro como o das crianças, que larga o pecado, larga os vícios. Que amor é esse, amados, que nós vamos para a igreja e chega em casa, olha, no caminho de casa, sai da igreja sendo cigarrão. O teu corpo não é teu, é de Deus. Sabe como que os judeus tratam o corpo humano? Eles têm tanta convicção de que na ressurreição eles têm que devolver o corpo para Deus, que quando o cidadão está morrendo, no leito de morte, é inadmissível que alguém toque aquele corpo. Tem que esperar, o judeu é assim, ele tem que esperar aquele corpo morrer. E depois que morre, tem todo um ritual. Entende? Na forma de se vestir, pode perceber. Os judeus é diferente de todo o restante do povo da terra, porque eles entendem que o corpo não é dele. E a Bíblia diz isso, que naquele dia nós vamos ter que apresentar a Deus as obras que nós fizemos por meio do nosso corpo. O que você fez com o seu corpo, você vai ter que dar conta a Deus. Aí a gente pode andar, amados, pela rua, as mulheres como quer, olha só, deixando os homens cobiçarem. Peca você e peca ele, mas você peca duas vezes, porque você foi um canal de pecado para aquele homem. É preciso você tomar cuidado. Tudo isso, amados, tem um sentido espiritual na palavra. Mas o povo de Deus padece. Em outra versão diz: e o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Não lê mais Bíblia. Geração que não lê Bíblia, e quando lê não entende nada, porque não está no Espírito. Aqui a palavra está dizendo: eu revelo, o Senhor Deus revela só as criancinhas. Você acha que Jesus estava falando de criança, bebê, amados, que não entende nada?
de mim, de você, mas para isso tem que ter coração puro, voltado ao Senhor, desejo de servir a Ele com vontade mesmo de mudança. Ele diz: vinde como estáis, mas não é para a gente ficar como está. Olha, eu estou me esforçando, pastora, você não sabe o esforço que eu faço. Eu não tenho que saber de nada. É você e Deus, a salvação individual. Mas aqui você tem que aprender, e não é para ficar com raiva. É para você saber que Jesus corrige a quem Ele ama. Amados, olha só o que a palavra do Senhor diz aqui, ó. Eu vou ter que ler para você. Porque tem pessoas que acham que a gente exagera. Geralmente se ouve, 1 Coríntios capítulo de número 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Aqui está dizendo, olha, Paulo dizendo, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem entre os gentios se acha. Sabe o que é isso? Pecado sexual. Fornicação, sexo fora do casamento, que nem no meio dos gentios se acha. Dentro da igreja está assim. Não tem mais temor de Deus, não se guarda mais para Deus. E está dizendo, nem no meio dos gentios. Aí olha só o que fala. Seja este, versículo número 5. Seja este tal, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Você está brincando de ser crente? Olha o que a palavra está dizendo. Esse tal que acha que não está fazendo nada demais, porque ele nem se constrange com o que faz, porque não se arrepende e não se converte dos seus maus caminhos, esse tal tem que ser entregue a Satanás. É por isso que a vida da pessoa fica assim, ó. Entende? Porque está priorizando as coisas da carne. Está violando a palavra de Deus. Amados, entenda. Deus enviou Jesus para dar a vida por mim e por você. E aqui Ele está dizendo, entregue a Satanás. É por isso que você vê tanto mendigo nos semáforos por aí. Aí quando você vai pregar para eles, eles dão uma aula de Bíblia em você. Sabe por quê? Foram entregues ao diabo. Foram entregues a Satanás. Por causa do seu orgulho, coração obstinado, não quiseram se converter dos seus maus caminhos. E me diga que Deus que é esse, que estão pregando por aí que Ele só quer coração, é mentira do diabo. E eu vou dizer para você, isso é uma estratégia satânica tão terrível, que é para as pessoas andarem realmente assim, para perderem salvação, e para suas carnes, as suas vidas serem entregues ao diabo. E aí? Você pode aplaudir a Jesus? Já estou encerrando, amém? Um outro dia você pula, salta, fala em línguas estranhas, mas hoje você vai comer Bíblia, cajado, couro comendo, o chicote estralando. Amados, eu não entendo isso. Por que entrou na mente do crente que Jesus ele é um Jesus negligente? Dá a impressão que ele é carnudo, igual eu e você. Agora Jesus ia entregar a sua vida em sofrimento, em morte, para eu e você continuar do mesmo jeito. Para eu e você fazer o que a gente quer, ir na igreja quando quer, assumir compromisso. Eu hoje vou, amanhã eu não vou porque eu não estou bem. Eu não quero fazer isso porque isso não é para mim. A Bíblia diz que foi Ele quem te escolheu, não foi você que escolheu a Ele. Então quem dita as regras aqui não é você e não sou eu, é Deus. Se nós somos servos, servo obedece. Deus é o Todo-Poderoso. Agora, se você não obedecer, meu irmão, minha irmã, preste atenção, você não é servo. A Bíblia diz que aquele que ama ao Pai, aquele que obedece, este é o que me ama. Entende? Aquele que me obedece, este é o que me ama.
Você tem dado provas de amor para o Senhor com a sua mudança, sua transformação, com as suas renúncias? Porque se não é assim, então você é mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Está vendo como não tem escapatória? Eu não vou fazer, porque não é a minha área. E a tua área é qual? Já perguntou para você o que você está fazendo aqui? Ou você acha que você é tão bom para você vir na igreja e falar: Deus, eu quero isso. Eu quero esse varão, assim, eu vou pintar para o Senhor. Mas não assume compromisso com Deus, continua em fornicação, continua desobedecendo ao Senhor. Aí você acha que Deus é teu empregado, é? Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito. Você imagina essa ocasião aqui? Eu imagino Jesus se alegrando. Enquanto falava com os discípulos, daqui a pouco, o pai: filho, filho. E Jesus ouve a voz do pai e começa a se alegrar no espírito, porque Deus estava se alegrando de Jesus. Graças te dou, ó Pai. Olha isso, amados. Será que a gente tem feito isso? Graças te dou, ó Pai. Louvado seja o Senhor. Porque olha só o que o Senhor fez comigo. Era para mim estar morta. Era para eu já ter morrido. Olha quem eu era antes, meu Deus. Graças te dou, meu Senhor, porque hoje eu estou aqui na tua presença. Mas eu não quero ser só isso que eu sou. Eu quero muito mais, amados. Não é subir num altar, querer ficar no meio dos pastores, dos príncipes. Não é isso. Olha para Davi. Davi, ele estava lá no campo, desprezado pelos seus irmãos, mas ele estava cuidando daquilo que era do pai. Pelo amor de Deus, cuide da sua espiritualidade. Deixa de querer pular etapas. Você não está preparado para isso. Você precisa obedecer ao Senhor e pedir para Ele: Senhor, eu não sou, mas eu quero ser. Eu não posso, mas o Senhor pode. Me ajuda. Mas faça a sua parte. Graças te dou, Pai. Aí no versículo de número 22, tudo por meu Pai me foi entregue. Presta atenção. Tudo por meu Pai, é Jesus falando, me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho. Preste atenção, a intimidade que há entre o Pai e o Filho. Nem quem é o Pai senão o Filho, vírgula, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Você não entendeu? Essa intimidade que existe entre o Pai e o Filho, os conhecimentos profundos das coisas ocultas aos homens naturais e carnais, Jesus, Ele pode dar a mim e a você. Ele não está proibido, Ele quer revelar para mim e para você. Mas o problema é que ninguém deseja mais isso. Ninguém deseja mais céu, minha irmã. Ninguém mais deseja ir para o céu, meus irmãos, porque o diabo roubou a semente, arrancou esse desejo de queremos morar no céu, e ele está pintando um cenário de como essa terra fosse eterna. E daí a gente busca todos os dias: eu quero realizar os meus desejos, mas ninguém quer saber quais são os desejos do Pai que devem ser revelados em você e em mim. Isso é um evangelho mentiroso. E se eu e você continuarmos assim, não tem moradia no céu. Tem reino do anticristo. Será que ninguém aqui conhece o que é o inferno? Amados, lá a palavra do Senhor vai dizer que quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, saía um vapor da terra que era tão insuportável que queimava as pessoas, consumiam as pessoas. Você observou como a terra está esquentando? Tem lugares no nosso Brasil que não tem mais água. E Jesus trouxe eu falo por mim, para morar nessa cidade de Maringá. Um lugar onde a gente tem tudo, amados, e a gente ainda não agradece a Deus. Você não agradece a Deus porque Deus te trouxe para esse lugar. Sodoma e Gomorra foi consumido pelo calor, e descia bolas do fogo e queimou toda a cidade de Sodoma e Gomorra. Amado, já teve o dilúvio uma vez. Jesus mandou o dilúvio e destruiu toda a terra, e somente 8 pessoas
foram salvos. O que te faz pensar que nós somos bons demais para que Jesus volte e não faça nada do que Ele falou na Bíblia? E o que te faz pensar que esse dia nunca vai chegar? Ele está mais próximo do que nunca. Só que existe uma pequena classe de pessoas que vai conseguir receber essa revelação. Pouquíssimas pessoas vão conseguir receber essa revelação, esse temor, esse desejo de mudança, de renunciar ao que não presta, esse desejo de esperar todos os dias Jesus voltar, esse desejo de você ir dormir e imaginar que naquela noite Jesus vai te arrebatar, à meia-noite ou às 3 horas da manhã, quem seja. Mas a gente nem ora para dormir, a gente nem pensa nisso, a gente acha que vai ser eterno. E eu creio que nós seremos eternos, mas para isso nós temos que passar pelo processo de Deus. Por favor, não perca essa essência. Pouquíssimas pessoas que vão revelar, porque o Filho vai permitir receber esse tipo de revelação. Mas são poucas. Todas as vezes que o Senhor tirou multidões, elas foram se extinguindo. Quando Jesus escolheu os 12 discípulos, amados, tinha mais de 10.000 pessoas seguindo a Jesus. Mas quando Jesus começou a discursar, ficaram só 12. O povo do Egito era mais de 3 milhões de pessoas, ficaram só 2 pessoas. Quando Deus falou para Noé: constrói a arca porque eu vou destruir tudo, ninguém quis dar ouvido a Noé. Passaram-se mais de 100 anos, e Noé pregando para que as pessoas entrassem na arca. Noé só conseguiu salvar a família dele. E o que faz eu e você pensar, amados, que com a gente não vai ser diferente? A Bíblia segue dizendo, para encerrar: e voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurado os olhos de quem vê o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Você nem se choca, né, com a palavra dessa. Jesus está dizendo assim: ó, bem-aventurado é você que veio aqui hoje. Porque muitos reis, profetas e príncipes queriam ouvir e ver o que aqui vocês estão vendo. Mas vocês são privilegiados. Mas só pouquíssimos estão entendendo o que Jesus quer falar. O pastor Paulo falou para mim hoje, quando eu entrei na igreja, em choro, em prantos: eu estou preocupado com a igreja. E eu disse: imagina Jesus. Jesus está preocupado com o nosso nível de adoração, amados. Se a gente não correr, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Se você não se esforçar para se encaixar nos planos de Deus, não queira que Ele vá se encaixar nos seus, porque jamais Ele vai fazer isso. Jamais Deus vai fazer o que você quer e pede, porque Ele não é o nosso empregado, entenda isso. Ele só vai realizar as obras dele na nossa vida quando a gente buscar o reino de Deus primeiro. Aí Ele vai acrescentar aquilo que a gente necessita. A gente não precisa nem pedir, porque Ele vai dar automaticamente. Todo aquele que persevera até o fim, a Bíblia diz, e verá a glória do Senhor. Todo aquele, amado, que obedece, chega uma hora que Deus opera. Mas aquele que vive capengando, vai continuar capengando. Aquele que não tem compromisso com Deus, não vai ter compromisso com você. Deus não vai mudar a história do seu filho, se você, mãe, não mudar primeiro. Tem que ter autoridade. É que, como Jesus disse: eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para expulsar os demônios. Mas que tipo de autoridade você vai ter? Você está fazendo o que Deus quer e pede? Aqui não. Aqui não. Se coloque de pé em nome de Jesus.
Eu vou orar pela sua vida. E agora a atitude é sua, amém? Eu paguei o preço para trazer a palavra e fiz a minha parte.